capítulo 3 de Gênesis. Capítulo 3 de Gênesis. Você achou? Diga amém. Versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Somente até aqui. Quando nós atentamos com mais cuidado para esse texto, nós observamos o quanto Deus foi bom para com o ser humano e o quanto o ser humano foi para com Deus ingrato. Por exemplo, quando paramos para meditar, nós vamos observar que Deus criou um ambiente onde toda a necessidade basilar, essencial, existencial do ser humano era suprida. Por exemplo, depois de criar a terra, povoar a terra com os animais, árvores frutíferas, Deus dá ao ser humano, depois cria o ser humano como a coroa da criação. Deus dá ao ser humano autoridade para que se valesse dos frutos, das ervas, e dele e delas se alimentasse, provendo desta forma a Deus a sua provisão fisiológica, ou a sua necessidade física fosse suprida. Deus também cria um ambiente, um jardim. O nome do jardim é Éden. Éden significa deleite, prazer. Então, além da beleza do planeta, Deus ainda cria um lugar reservado. Jardim, a palavra hebraica significa lugar cercado.
Deus cria um jardim e coloca o homem e a mulher nele. O jardim é aquele lugar que nós podemos chamar de lar. Quando Deus cria a mulher para estar do lado, para ser a ajudadora, a auxiliadora, a companheira do homem, Deus está suprindo aquilo que nós chamamos de uma necessidade social. Porque o homem, o ser humano, é um ser social. Deus dá a provisão para a necessidade fisiológica. Deus cria um ambiente em que o ser humano, juntamente com a sua companheira, pode ter como um lar. Todas as necessidades dessa complexidade que é o ser humano, elas são supridas pelo próprio Deus. Deus cria tudo. Deus dá ao ser humano. Se não bastasse isso, no versículo 26 do capítulo 1 e no versículo 28, nós temos o registro de que Deus dá ao ser humano o governo, a autoridade sobre a terra e os seres criados. Preste atenção, Deus dá ao ser humano o governo. A palavra hebraica é radar, que pode ser traduzido por ter domínio, submeter, governar. Veja, Deus eleva o ser humano quando o coloca como governante sobre a criação. Deus dá ao ser humano aquilo que nós podemos chamar de um propósito existencial. Qual o meu propósito? Para que eu vim? Por que existo? Por que existo? Qual é a finalidade da minha existência? Deus deu ao ser humano. Quando o fez governante sobre a criação. Você está me ouvindo? Diga amém. Então veja, necessidade fisiológica, Deus prover. A necessidade sociológica, Deus prover. Essa necessidade de se relacionar, de ter alguém próximo, íntimo, Deus provê. A esposa, o lar. Quanto ao propósito da existência, Deus provê. Deus estava dizendo, eu criei, portanto, eu sou o dono de tudo. Eu sou, portanto, o Senhor de tudo. E eu escolho colocar você, ser humano, para governar sobre a terra, me representando. Quando o ser humano exercesse o governo, ele estaria, portanto, atendendo à necessidade da sua existência, como também estaria servindo e adorando a Deus, porque ele estaria representando a Deus. É como se Deus estivesse governando o universo, e no que tange a terra, ele estaria governando através do ser humano. Com isso,
nós entendemos que lá no jardim, no começo, o ser humano, representado por aquele casal, não tinha necessidade de nada. Sim ou não? Sim ou não? Ora, quanto ao comer, no jardim ele cultivava a terra, ele protegia o jardim. Quanto ao se relacionar, ele tinha sua esposa, a esposa tinha o seu marido, e logo viriam os filhos, pois eles foram abençoados para se multiplicar. Quanto a um ambiente para se conviver e se relacionar, o jardim, como o seu nome descreve, era um lugar de prazer. E o prazer aqui não está limitado apenas ao prazer de ordem sexual, é o prazer de ter realizado o propósito de vida. E mais do que isso, mais do que as necessidades fisiológicas, sociológicas, existenciais, Deus deu ao ser humano o maior de todos os bens, a sua amizade. O ser humano não tinha necessidade de nada. De mais nada. Naquele ambiente de deleites, pois governar a terra era também servir e adorar a Deus. O ser humano ia crescer, ia se desenvolver como ente, como indivíduo. Todavia, algo inoportuno acontece. Nós chegamos no capítulo 3 e nós temos o relato de que o primeiro casal é visitado por um ser estranho. Estranho àquela comunhão. Estranho àquele relacionamento. Estranho ao relacionamento daquele casal com Deus. Era um outro. Era um outro que traz uma outra proposta. É um outro que traz um desvio, uma outra opção. E aí, nós temos, a priori, Eva dando ouvido àquele que incorporou na serpente Satanás. E nós temos a seguinte pergunta: como o Éden, o lugar de prazer e deleite, se transformou no lugar de angústia, de medo? Porque as Escrituras dizem que depois do pecado, ao perceberem que estavam nus, ao perceberem o pecado, o erro, a gravidade de seu erro, eles temem, eles se escondem. E quando Deus vem para o encontro diário, porque Deus, lembra, eu disse, Deus deu o maior de todos os bens. Deus deu ao ser humano a sua amizade. Deus deu a si comunhão com Ele. Então, como de costume, para a manutenção ou para o desfrute
da comunhão, Deus vem como de costume e ele não encontra. No lugar de encontro, Adão e Eva, eles estão escondidos. E aquilo que antes era um ambiente de prazer e deleite se transformou em um ambiente de medo, de vergonha. Porque eles se escondem, eles estão envergonhados, eles estão com medo. Você consegue pensar comigo que, mesmo sendo o mesmo lugar, o mesmo ambiente, ele pode ser totalmente outro no significado, dependendo de como está o coração da pessoa? O jardim tinha a mesma formosura. O propósito do jardim continuava o mesmo. Mas ele mudou o significado quando mudou Adão e Eva o propósito. Então, vai além do lugar. Vai além da percepção. É a disposição do coração. É o quanto ou como estamos nos relacionando com o primeiro, o principal, o mais importante, Deus. Por isso, há cristãos que vivem em um ambiente de perseguição, de pressão, mas eles vivem melhor do que muitos que não são desse ambiente. Porque eles olham para o ambiente a partir da sua relação, da sua intimidade, da sua amizade com Deus. Antes de serem afetados pelo ambiente, eles afetam o ambiente a partir da sua comunhão com o Criador. Eles, portanto, mudam o ambiente a partir da sua amizade com Deus. Porque o jardim era um lugar de delícias. Só era o Éden porque Deus era amigo de Adão e Eva. Você está me entendendo? Sim ou não? Quando eles rompem com a amizade, o jardim continua sendo jardim, mas não é mais para eles o Éden. Portanto, se pode estar em qualquer lugar, em qualquer situação. Ele pode ser o melhor para o outro e ser o pior para você. Dependendo de quem é a fonte do teu prazer, da tua satisfação, da tua alegria. Então, nós chegamos a este ponto. O lugar de prazer se torna um lugar de medo. O lugar de encontro se torna um lugar de desencontro. O lugar de relacionamento se torna um lugar de fuga, de esconderijo. Por quê? Porque do pecado. Agora, como acontece esse pecado? Primeiro, eu quero destacar que não seria para nós um pecadão, não é? E o que eu quero dizer como pecadão? Eu quero chamar de pecadão aquilo que na sociedade é crime,
e que no meio cristão é pecado grave. Por exemplo, tirar a vida de alguém. Por exemplo, ou subtrair, tomar à força o bem do outro. No meio cristão, seria um pecadão o adultério. Se nós formos analisar, não é um pecadão, foi um pecado. A questão é que a análise não deve partir com bases no que eu acho, mas na percepção de Deus e no que Ele descreve que é pecado. E se para muitos foi só uma desobediência, para Deus foi o suficiente. Foi grave, ao ponto de a amizade ser rompida. Preste atenção. Por que essa desobediência foi tão grave? Afinal, eles só comeram do fruto que Deus disse que não era para comer. Foi só uma desobediênciazinha. A questão é que aquele mandamento está estritamente ligado a tudo outro. O que eu quero dizer com tudo outro? Está ligado à provisão de Deus para que Ele tivesse suprido as suas necessidades fisiológicas. A provisão de Deus de um lar, um jardim, um lugar de delícias. Estava ligado à provisão de Deus de ter uma companheira, de a companheira ter um companheiro. A provisão de Deus, sabe, Deus ter honrado o ser humano, exaltado sobre a criação, dando a ele o governo sobre a terra e todos os seres criados. Estava ligado a esse propósito quando Deus coloca o ser humano como governante da terra e o coloca como representante. Eu estarei governando através de você, ser humano. Você estará me servindo e me adorando. Este é o propósito da tua existência. A desobediência é, portanto, um abrir mão, é um não levar em conta, é não considerar tudo que está relacionado a este mandamento. Portanto, é desconsiderar o que Deus deu ao ser humano, o que Deus fez para que o ser humano tivesse todas as suas necessidades plenamente supridas. Portanto, é o mesmo também de não valorar a amizade com Deus. A desobediência é grave por causa disso. É não dar o devido valor, porque a desobediência vem em resposta à proposta de Satanás, que é uma proposta outra de tudo que o ser humano já tem desfrutado. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Porque o que propõe Satanás? Satanás propõe que o ser humano não morreria, chama Deus de mentiroso, que o ser humano seria semelhante a Deus,
Ou seja, quando Adão e Eva eles comem do fruto, é como se eles estivessem dizendo: a obediência é também a minha satisfação por tudo que Deus tem me dado, inclusive a amizade com Ele. A desobediência é a minha insatisfação. Portanto, é o meu querer além, ou está disposto a abrir mão disto que eu já tenho recebido para aquilo que está sendo proposto. Estão me entendendo, sim ou não? O que Deus está me dando ainda não é suficiente. Eu quero mais. Ou eu estou disposto a abrir mão do que Ele já tem me dado por este algo diferente ou algo além. Por isso é tão grave. E aí, aqui nós temos o que eu poderia dizer que é o principal, ou a principal observação na mensagem de hoje. Preste atenção. Preste atenção. O inimigo, ele trabalha tentando nos convencer de que o que nós já temos recebido não é o suficiente. Ele tenta nos convencer que existe algo a mais que seja mais prazeroso ou melhor do que a comunhão, a amizade com Deus e tudo que provém da relação com Ele. O inimigo, ele é sagaz. E a proposta dele é tentar gerar nos nossos corações a insatisfação, nos fazendo acreditar que existe uma vida melhor, mais prazerosa, sem Deus. Existe uma vida melhor para ser vivida que não seja cumprindo com alegria o propósito da nossa existência: servir ao Senhor, adorar o Senhor. Estão me entendendo? Olha, quanto às relações, Deus proveu. Quanto à ocupação, o trabalho, Deus proveu. Ele ia cultivar a terra, cultivar o jardim, proteger o jardim. Quanto às relações, a esposa, o marido, quanto o ambiente, o jardim, tudo se podia ter a partir de Deus. E eles estavam muito bem. Eles estavam plenos. Mas quando eles passam a ouvir o inimigo, eles então se perdem. E aí nós vamos para um outro ponto. Veja, o pecado é, portanto, a desobediência. Só que essa desobediência, ela parte da ideia que se pode ter algo
algo a mais, e que o que Deus já tem dado, inclusive a amizade dele, não é suficiente. Que o propósito que Deus estabeleceu para o ser humano não é o ideal. Por que o ser humano anda tão perdido? Porque ele se perdeu lá no jardim. E aí existe esse vazio existencial, primeiro porque não tem mais a comunhão com Deus. Segundo, porque ele não vive o propósito para o qual foi criado. Fomos criados para o louvor do Senhor, para o louvor do seu nome. E quando nós o adoramos com o nosso serviço, nós estamos realizando o propósito da nossa existência. Nós encontramos a satisfação e o deleite da alma, o prazer, a verdadeira alegria. Quando nós estamos desviados disso, o que existe são prazeres momentâneos, passageiros, mas o vazio continua. Escute, olha que interessante. Primeiro, o pecado entra porque o casal dá crédito a um outro. A mulher dá maior crédito à serpente do que à palavra do seu marido. O marido dá maior crédito à mulher do que à palavra do seu Deus. E dessa forma, ambos, tanto o homem como a mulher, eles erram no exercício da sua função primordial. A mulher, como o seu nome já diz, ajudadora, auxiliadora. Ela seria alguém que estaria do lado de seu marido para lhe dar bons conselhos, lhe apoiar nas decisões certas, mas difíceis. Só que ela usa a sua influência como a adjuntora que deveria ser para lhe dar um mau conselho. Uma orientação que foi maligna. No exercício de sua função, ela usa a sua autoridade, ela usa a sua capacidade, ela usa a sua posição para orientar de forma negativa o seu esposo. O mau exercício da função primordial, tanto da mulher como a do homem. No caso do homem, que tinha o poder da decisão, ele dá mais crédito ao que diz a sua esposa, mesmo que a sua esposa, ao lhe propor comer do fruto, lhe está propondo o que foi contrário ao que Deus disse. Não comereis, disse Deus. E o homem, ao invés de ficar com a palavra de Deus, visto que claramente ela é oposta à palavra da mulher, ele fica com a palavra da mulher. Portanto, no exercício da sua função primordial, o homem erra. E o pecado, que era apenas uma proposta, se torna uma prática.
E aí, eis um ponto a observar. Qual? Primeiro, nós devemos estar muito atentos ao que tem sido proposto a nós. Seja por meio dos pensamentos intrusos, seja por meio de palavras, seja por meio de vontade. A gente precisa estar atento da onde vem, qual é a origem. Qual é a origem, da onde está vindo esses pensamentos, qual o proceder dele, essa vontade, que vontade é essa, para onde ela quer me levar, que proposta é essa, para onde eu irei se der crédito ao que eu estou pensando, ao que estou querendo, ao que estou sentindo. Nós precisamos ser vigilantes. Se Adão e Eva estivessem atentos, vigilantes, quando Satanás chegasse com aquela proposta, embora ela fosse tentadora, ser como Deus, eles pensariam no que eles estavam para perder caso aceitassem. E é isso que muitos crentes deixam de fazer. São invadidos por pensamentos e não refletem na consequência deles. E ficam a alimentar alguns pensamentos, alguns sentimentos. Isso depois se transforma em vontade e depois, para se transformar numa prática. A Bíblia diz que, ouvindo Eva o que disse a serpente, ela passou a olhar para o fruto com desejo. Antes ela olhava, passava ao largo, não fazia nenhuma diferença, porque ela estava com a palavra de Deus. Mas quando ela dá crédito ao que a serpente propõe, aquilo gera nela desejo. Por isso, um dos campos principais de batalha e batalha espiritual é no campo da mente, é no coração. Por isso as Escrituras dizem: de tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede os caminhos da vida. A gente precisa estar atento ao que nos invadem, que nos atinge. Porque às vezes, irmão, eu não estou praticando, mas eu estou querendo. Às vezes, eu não saí do propósito, mas estou com vontade de sair. Às vezes eu não abandonei o propósito da minha existência, ser uma existência onde eu vou, onde eu irei servir a Deus e servir com alegria. Todavia eu posso estar ainda no propósito, mas não vivendo ele com alegria. E ele está se apagando no meu coração. Eu estou me tornando um frequentador de culto, um ouvinte não praticante da palavra. É preciso atentar para o que o inimigo está propondo. Sim, o inimigo vai insistir todos os dias das nossas vidas para que nós não nos realizemos no propósito da nossa existência, que é servir ao nosso Deus. Por isso eu devo ser resoluto, eu devo estar firme, eu devo estar convicto. Eu nasci para adorar.
Eu nasci para servir. Este é o propósito da minha vida, e eu viverei. E todo outro que não soma, eu excluo. Todo outro que me desvia desse propósito, eu excluo. Porque todo outro que me desvia desse propósito é do maligno, é do diabo. Então nós precisamos atentar para os nossos corações, para a nossa mente. Como está o meu coração? O que está povoando a minha mente? Quais os pensamentos que me tomam? Eu devo voltar. Eu devo voltar para o propósito. Eu queria que vocês prestassem atenção, porque quando eles aceitam uma proposta do inimigo, que é uma proposta outra, eles perdem tudo. Eles perdem tudo. E a partir de então, eles tentam ajeitar as coisas, fazendo para si uma vestimenta provisória. É um meio do ser humano tentar se justificar, consertar a partir de si mesmo os seus erros. Mas é dito que Deus remove aquela vestimenta feita pelo casal e veste eles com pele de animais. É Deus dizendo: vocês pecaram, vocês erraram o alvo, vocês se perderam, e ao tentar se justificar, vocês só estão piorando as coisas. Deixa comigo. Eu vou prover a cobertura necessária para que vocês sejam redimidos, remidos, justificados. E se nós estamos falando de pele de animal, nós estamos falando de um ser vivente que foi sacrificado para cobrir a vergonha, a nudez. Portanto, é a representação do pecado daquele casal. Nós estamos falando de um ser vivo que morreu para cobrir o pecado do casal, apontando, portanto, para o Filho de Deus chamado Jesus, que foi morto para que os nossos pecados fossem remidos, fossem perdoados, e nele nós tivéssemos a justificação, a redenção, que é o resgate, e a reconciliação, que é o retorno à amizade com Deus. Estão me entendendo? Amém? Então, preste atenção. Preste atenção, porque o teu jardim só é jardim porque Deus o criou e porque Deus o visita, porque Deus está nele. O teu jardim só é Éden, lugar de deleite, de prazer, porque Deus te criou e deu um propósito para a tua vida. Aleluia. Aleluia. Nós temos um propósito, irmão.
O que foi dado ao ser humano em Adão não foi realizado. Adão, ao cair, ao pecar, ao desviar-se, ele desvia-se do propósito da sua existência. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre todos os peixes do mar, sobre todas as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus deu ao ser humano o governo. Me sirva, me adore, me representando, governando sobre a criação. O homem abriu mão disso. O ser humano, a raça humana em Adão e Eva abriu mão disso. Perdeu. Deus queria governar a terra através do homem. Deus queria governar, reinar sobre a terra através do homem. Deus governará, Deus reinará sobre a terra através do homem. Aleluia. Esse plano de Deus será concretizado. Esse projeto divino será realizado. Ele já está em andamento. Através do homem chamado Jesus Cristo, Deus o Pai reinará sobre os céus e sobre a terra. O propósito da existência do homem se cumprirá. Eu queria ler com vocês no livro de Apocalipse, capítulo de número 22, último livro, último capítulo. Você achou? Versículo de número 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Quem é o Cordeiro? No meio de sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida. Lembra da árvore da vida? Deus proibiu que o ser humano caído é o ser humano que abre mão de tudo que Deus a ele propôs para aceitar a proposta do inimigo. Este é o ser humano caído. É o ser humano que abre mão do propósito da sua existência, dado por Deus, para viver outro propósito. Esse é o ser humano caído. Esse ser humano caído foi privado, foi impedido de comer da árvore da vida. Mas João viu, ele viu a eternidade, ele viu a cidade santa. E na cidade santa ele vê a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore
são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Por que de Deus e do Cordeiro? Porque o Cordeiro é o Rei, aleluia. É o Deus que fez homem, é Deus, portanto, reinando por meio do homem. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Eu não sei se você entendeu. Naquilo que falhou Adão, e portanto a raça humana que vem dele, foi restaurado, foi resgatado pelo segundo Adão, chamado Cristo. Em Adão nós caímos e não concluímos e não vivemos o propósito que é governar sobre a terra, adorando e servindo a Deus desta forma. Mas através do segundo Adão, que é Cristo, a humanidade que nele põe a sua fé é redimida, é remida, é levada à posição da qual caiu, e por isso com ele vai reinar. Reinar é o mesmo que governar. Aleluia! Em Jesus e por Jesus, através de Jesus e para Cristo Jesus, aleluia, nós, a igreja, governaremos, portanto, viveremos o propósito para qual fomos criados. Por isso está escrito: nós governaremos com Ele, nós reinaremos com Ele, nós serviremos, porque governar é servir e adorar. Aleluia. O que você está querendo dizer, pastor? Eu estou querendo dizer que em Jesus o propósito para a nossa existência é restabelecido e é concluído. Irmãos, nós temos um propósito. Nós temos um propósito maior do que só trabalhar para ter o nosso sustento. Adão e Eva cultivavam o jardim, sustento. Nós temos um propósito maior do que nos relacionar com o outro, ter uma família. Quando eu digo maior, não estou dizendo que não seja também e que não faça parte, porque lá no jardim fazia parte ter uma família. Você está me entendendo? Existe um propósito maior do que o comer, proteger-se, ter uma família, vestir-se, trabalhar. Que propósito maior é esse? É fazer parte do reino, é implantar o reino, é viver o reino, é servir ao rei deste reino. Vocês estão me entendendo? A igreja tem um propósito. Você, como crente, você tem um propósito que é maior do que apenas viver o cotidiano, o normal. Nós somos parte de um reino eterno. E o rei deste reino nos chamou não apenas para participar dele, mas para ajudar na implantação dele. Eu vou repetir: o rei deste reino
nos resgatou na cruz e nos chamou para fazer parte do reino e também participar na implantação deste reino. Você lembra das primeiras mensagens do Senhor Jesus? Mateus capítulo 4, acho que é o versículo 17. Jesus pregava: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino. Mais do que você querer ter uma casa, querer ter uma família, querer ter isso, querer ter aquilo outro, mais do que isso, você, como alguém que faz parte do reino e vai reinar com Cristo eternamente, você deveria querer e viver, implantar o reino, se ocupar com esta missão. E isso é propósito. Em 2 Coríntios, capítulo de número 4, o apóstolo Paulo fala de algo maravilhoso que foi nos dado. Eu estou falando agora de propósito, irmão. Porque lá no jardim, o que o diabo tirou ou desviou do coração de Adão e Eva foi propósito. E quando a igreja não vive o seu propósito, ela está perdida. Porque faz mais sentido quando eu participo de um culto, e nesse culto eu estou adorando a Deus, e eu estou ciente também de que eu estou comunicando ao mundo, à vizinhança, que esta é a maneira de se cultuar ao Rei eterno, e que na eternidade nós o cultuaremos. Quando o seu reino estiver estabelecido sobre novos céus e nova terra, será assim. Nós estamos antecipando como será na eternidade, agora, no aqui e agora na terra. Eu estou comunicando à humanidade, ao outro: ei, você quer conhecer o verdadeiro Deus? Você quer cultuar o verdadeiro Deus? Vem, pois é assim que nós o cultuamos, é assim que nós o adoramos, e é assim que será na eternidade. Aleluia! Faz mais sentido quando nós compreendemos que nós temos um propósito, nós fazemos parte do reino e estamos implantando o reino, quando nós estudamos a palavra, porque a palavra é a constituição deste reino. Quando nós oramos e nós entendemos o sentido da oração que diz: venha teu reino. Venha teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino, aleluia. A verdade, irmãos, é que João, ele viu o que vai acontecer. Ele não viu uma possibilidade. João não adivinhou, lhe foi revelado o futuro. E no futuro ele viu a cidade santa. Ele viu Deus Todo-Poderoso assentado no seu trono e à sua destra o Cordeiro, aleluia. Ele viu um estado de coisas tão iluminado que não havia necessidade de luz do sol, nem luz de candeia nenhuma, porque a glória de Deus, o esplendor da glória de Deus ia iluminar. E que secado ou presente estariam, aleluia, estaria a igreja, estariam os remidos, estariam aqueles que foram resgatados pelo sangue derramado na cruz,
Estariam aqueles cujo coração foram trazidos de volta para o Éden, o lugar de prazer. E o trazer de volta é trazer de volta ao propósito primeiro: viver para a glória de Deus. Quem estará lá na eternidade? Quem João viu? João viu aqueles cujo coração foi rendido, aleluia, cujo coração foi entregue, cujo coração foi ganho, aleluia. Ele diz: e os seus servos o servirão. Quem estará lá na eternidade? Aqueles que entenderam o propósito da minha existência é servir ao Senhor. Eu começo hoje na minha conversão e eu continuo pelos séculos dos séculos adorando. Este é o propósito da minha existência. Eu vivo para o louvor do Senhor. Esses estarão lá. Esses estarão lá. Por isso que eu quero dar ênfase aqui ao propósito. Quem estará lá? Os que viverem agora o propósito. Os que não se desviarem do propósito. O que tomar esse propósito como maior do que todas as outras coisas. Esses estarão lá. Tanto é que a palavra é ser fiel até o fim. Paulo fala do ministério da reconciliação. Enfim. A nós foi nos dado o ministério da reconciliação. Como se Deus estivesse através de nós apelando aos seres humanos. Voltem. Voltem. Em Adão vocês caíram, mas no segundo Adão vocês são levantados. Voltem. No primeiro Adão vocês se desviaram, mas no segundo Adão vocês são colocados de novo no caminho. Sabe qual é a grande questão? Eu quero encerrar por aqui. É se de fato, para mim, viver uma vida de serviço a Deus, como expressão da minha adoração, é um propósito que eu quero. Se isso, pois isso me liga a Ele, se isso é para mim suficiente, isso é para mim prazeroso, se isso me realiza. Ou, se eu estou ouvindo o meu coração e outras coisas me são mais atraentes. Me são mais interessantes. A gente se perde quando a gente perde o propósito. E aí, não faz sentido estar pregando o evangelho. Não faz sentido estar orando para que Deus toque corações e vidas se convertam. Não faz sentido se reunir para cultuar a Deus. Se o meu propósito maior não é servi-lo e adorá-lo, então essas coisas, porque essas coisas implicam em serviço e adoração, elas perdem o sentido.
E talvez aqui eu esteja dando a resposta porque não está fazendo sentido para você esses dias. Você está vindo para cultuar. Porque não faz sentido para você se dispor a pregar para alguém, orar por alguém, ou até orar para que você continue no caminho. Mas você lembra do que eu disse? Adão e Eva tinham tudo. Tinha o Éden. Mas o Éden deixou de ser Éden quando eles desejaram ainda algo a mais. Quando tudo que Deus estava dando ainda não era suficiente. Quando Deus não for o teu tudo. Quando Deus, a amizade com Deus não for suficiente para você. Então, nenhum jardim será Éden para você. Mas se Deus se tornar o teu tudo, então tudo que eu estou pregando hoje vai fazer sentido. Você pode ficar de pé, por favor? Eu te mostrei o passado no jardim. Eu te mostrei o futuro no Apocalipse. Eu estou tentando te mostrar o presente. Quando eu te digo: vamos colocar na prática, em exercício, esse propósito. Como, pastor? Implantando o reino. Nós somos embaixadores de Cristo. Nos foi dado o ministério da reconciliação. Nós temos a palavra poderosa que liberta o ser humano dos seus jugos, que chama e atrai o ser humano que está distante para perto. A palavra que gera a amizade, a aproximação, a comunhão de Deus com o ser humano. Essa palavra da reconciliação foi dada a nós, a igreja. Por quê? Porque Deus conta conosco na implantação do seu reino na terra. Então o que o João viu lá passa pelo aqui, pelo agora. Você está me entendendo? A multidão que João viu lá depende do nosso serviço, do cumprimento do nosso propósito agora. Porque Deus, podendo contar com os anjos ou com outra criatura, Deus preferiu contar conosco, os redimidos, os remidos, os lavados, os comprados, os resgatados, os salvos, e nos entregou o ministério da reconciliação. Está me entendendo? Então, ao invés de a gente estar lutando para sobreviver, vamos lutar para socorrer. Está ouvindo? Você não me entendeu? Ao invés de estar lutando para sobreviver, continuar na caminhada, vamos lutar para socorrer. Como é que faz isso, pastor? Firma no propósito. Você nasceu para servir e adorar o Criador. Seja firme e resoluto no propósito. Você é um adorador.
Aleluia. Você é um agente dos céus aqui na terra. Você é um embaixador de Cristo. Você é alguém cujo Espírito de Deus se move para salvar, para resgatar vidas. Ao invés de você estar lutando para sobreviver, aleluia, seja alguém que o Espírito de Deus vai usar para socorrer. Seja firme. Seja firme. Seja firme. O inimigo quer tirar esse propósito do teu coração. Você diz: não. Aleluia. Não, não, não. Eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado, como diz aquele louvor, para te adorar foi que eu nasci. Para te adorar foi que eu nasci. Eu nasci para te adorar. E ao declarar isso com convicção, você está mandando uma resposta para o mundo espiritual que nos pressiona nesses dias, que nos pressiona nesses dias, que tenta nos oprimir nesses dias. Nós estamos declarando para o mundo espiritual ouvir: eu tenho um chamado, eu nasci para adorar, eu nasci para servir, eu vou governar a terra com o meu Cristo, eu vou reinar sobre a criação com o meu Cristo. Adão falhou, caiu, mas o meu Cristo conquistou na cruz o direito de governar, de reger. Aleluia. Ele resgatou o propósito, ele resgatou o propósito, e ele confiou a nós. Ele confiou a ti, crente. Ele confiou a ti, crente. Você entende isso? Aleluia. O plano de Deus será cumprido. Aleluia. O plano de Deus será cumprido. Jesus resgatou o direito. Jesus conquistou o direito. E Ele é tão bom. Ele é tão bom que Ele confiou a nós. Ele disse: eu não vou governar sozinho. Eu escolho compartilhar contigo. Eu escolho compartilhar contigo, minha filha. Eu escolho compartilhar contigo, meu filho. Aleluia. Você entende isso? Você pode adorá-lo. Pastor, é por isso que os crentes pregam a palavra. É por isso que os crentes, eles tentam convencer por meio da pregação os ouvintes. Sim, sim, sim. Os crentes têm o ministério da reconciliação. Os crentes são os agentes de Deus na implantação do reino aqui na terra. Sim, os crentes estão vivendo o propósito. Resgata no teu coração. Resgata no teu coração. Aramadagaraia senegeremeneas. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando louvamos, quando cultuamos, estamos anunciando o reino. Aleluia. Quando pregamos, estamos anunciando o reino. Quando oramos, estamos anunciando o reino. Nós estamos dizendo ao mundo: nós servimos o verdadeiro rei. Nós servimos o Rei dos Reis. O seu reino está próximo. O seu reino está próximo. Eu faço parte dele. Resgate o propósito no teu coração. Resgate o propósito do teu coração. No nome de Jesus. No nome de Jesus.